Gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. Começando com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Aproveite o ensejo. Não é a criatura que respira no trabalho normal que requisita socorro urgente. É aquela que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Voltamos às perguntas e respostas e mudamos de item. Agora é a progressão dos espíritos. E a pergunta é assim: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E o Espírito da Verdade responde: são os próprios espíritos que se melhoram e, se melhorando, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Bom, amanhã tem mais esclarecimento. O que eu falaria é o que já vai ser falado amanhã, então deixa para amanhã. Vamos para o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec também. No diálogo entre o visitante cético e Kardec. Esse item se chama Esquecimento do Passado. E o visitante diz assim: não consigo explicar a mim mesmo como o homem pode aproveitar da experiência adquirida em suas existências anteriores quando não se lembra delas, pois que desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência para ele é como se for a primeira. Desse modo está sempre a recomeçar. Suponhamos que cada dia, ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10, ao passo que, recordando as nossas faltas, inaptidões e punições que disso nos provieram, esforçar-nos-íamos para evitá-las. Para me servir de comparação que fizeram do homem na terra com o aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da 4ª classe, não se lembrando do que aprendeu na anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, uma entidade nova, do que podemos concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências, para renascer em outra, sem consciência do que fomos. É uma espécie de aniquilamento. E Kardec vai responder a essa posição do visitante. De pergunta em pergunta, me leva a fazer um curso completo de espiritismo. Todas as objeções que apresenta são naturais em quem ainda não conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar-lhes respostas muito mais explícitas do que as que posso dar em sumária explicação, que, por certo, deve sempre ir provocando novas questões. Tudo se encadeia no espiritismo, e quando se toma o conjunto, se vê que seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio
E então o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância. Por isso não farei aqui senão tocar levemente o assunto. Se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso nada perde ele das suas aquisições, apenas esquece o modo pelo qual as conquistou. Servindo-me ainda da comparação com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que a saiba, quando passa para a classe seguinte. Se os castigos o tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber quando foi castigado como preguiçoso e insubordinado? É assim que, reencarnando, o homem traz, por intuição e como ideias inatas, o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo em moralidade porque, se no curso de uma existência ele se melhorou, soube tirar proveito das lições da experiência, se tornará melhor quando voltar seu espírito, amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho, terá mais firmeza. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. A segunda parte da sua objeção, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem base mais segura, porque esse esquecimento só se dá durante a vida corporal. Uma vez terminada ela, o espírito recobra a lembrança de seu passado, então poderá julgar do caminho que seguiu e do que lhe resta ainda fazer. De modo que não há essa solução de continuidade em sua vida espiritual que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência só se adquire muitas vezes por provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa e viria a aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a eles se juntasse as lembranças do passado? Você, por exemplo, meu amigo, hoje é um homem de bem, mas talvez deva isso aos rudes castigos que recebeu pelos malefícios que hoje lhe repugnariam a consciência. Ser-lhe-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por sua maldade? Não lhe perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinha feito? Que lhe importa o que fez e o que sofreu para expiar, quando hoje é um homem estimável? Aos olhos do mundo, é um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado importuno, vive com mais liberdade. Para você é um novo ponto de partida. Suas dívidas anteriores estão pagas, cumprindo-se ter cuidado de não contrair outras. Quantos homens desejariam assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre seus primeiros anos? Quantos, ao chegar ao termo de sua carreira, não têm dito: se eu tivesse de recomeçar, não faria mais o que fiz? Pois bem, o que eles não podem fazer nessa vida, farão em outra, em uma nova existência. Seu espírito trará em estado de intuição as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em suas relações, em sua família mesmo, se encontre um indivíduo que lhe deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez tenha lhe arruinado ou desonrou em outra existência e que, espírito arrependido, veio encarnar-se em seu meio,
ligar-se a si pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para consigo. Por seu devotamento e afeição, não se acharia mutuamente na mais embaraçosa posição se ambos se lembrassem de suas passadas inimizades. Em vez de se extinguirem, os ódios poderiam se eternizar. Disso resulta que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais e seria um tropeço ao progresso. Quer uma prova? Suponha que um indivíduo condenado às galés tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem. O que acontece quando ele termina o cumprimento da pena? A sociedade o repele, e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, todos desconhecessem seus antecedentes, ele seria bem acolhido, e se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida em vez de ser obrigado a curvá-la sob o peso da vergonha do que não pode esquecer. Isso está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta, nos quais só reinando o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa, eis porque seus habitantes se recordam de sua existência precedente, como nós nos recordamos hoje do que fizemos ontem. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela produz neles a impressão de um sonho mau. É isso. O capítulo foi meio extenso, mas é bem elucidativo, né? Por isso eu quis lê-lo inteiro. E vamos terminar nossas leituras de hoje com a frase de André Luiz, no livro Perdão e Vida. A terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas.